Fala pessoal, hoje vamos conversar sobre um tema que eu adoro falar, resumir. Eu vou mostrar para você a importância de você resumir na hora que você está estudando para concurso público. Mas antes de começar a falar sobre resumir, eu vou contar a história do meu professor, quando ele falou para mim da importância de resumir. E foi quando eu comecei a traçar um novo rumo nos meus estudos para concurso público. Basicamente foi o seguinte, uma aula inaugural num curso presencial, lá com uns 40 alunos, o meu professor chegou na sala de aula, depois de ter explanado sobre disciplinas mais importantes para a área controle, que eu estava estudando para Tribunal de Contas, ele explanou sobre disciplinas adicionais, todo um conjunto de conhecimento que ele adquiriu durante o seu tempo de professor nesse cursinho. Ele vira e fala assim: pessoal, o que vai passar na prova é as suas 2 últimas semanas. Ele falou assim: as 2 últimas semanas são as mais importantes para você. E aí todo mundo ficou: caramba, esse professor tá doido. Todo mundo fala que estudar para concurso público você gasta 1 ano, 2 anos para passar no concurso público, e ele vira que as 2 últimas semanas vai ser o suficiente. Ele não falou o suficiente, mas é o que vai passar na prova. E aí ele falou, obviamente, isso para causar aquele impacto na turma, mas a turma prestou atenção. Já estava todo mundo ligado, porque ele é muito interessante a explanação que ele estava dando, mas quando ele falou isso, aqueles que estavam ali, de repente, já com sono, acordou, olhou assim, aí ele desenhou uma linha do tempo, tá? Eu vou desenhar essa linha do tempo, não estava planejado aqui, mas eu vou desenhar essa linha do tempo aqui para vocês, tá? Ele desenhou uma linha do tempo. Olha aqui, ó, uma linha do tempo. E aí ele falou que aqui é a sua prova. Ou seja, o final da linha do tempo é a sua prova. E aqui é hoje. E aí o que que ele falou? Pessoal, vocês estão estudando, vocês vão estudar durante um bom tempo. Só que vai chegar algum momento que vai estar 2 semanas antes da prova. Vamos botar aqui 2 semanas? 2 semanas antes da prova. E aí ele falou justamente isso. Pessoal, são nessas 2 semanas que você vai passar no concurso. E o que que você vai fazer antes, nesse período aqui? Você vai se preparar para essas 2 semanas. É o período de preparação. Aí todo mundo tá, caramba, pô, achei que ia passar em concurso em 2 semanas. Negativo. Ele falou justamente isso, falou assim, você vai passar 2 anos se preparando para essas 2 últimas semanas. E o ato da preparação é o seu aprendizado. E como que você vai se preparar? Ele falou. E como que você vai se preparar? Você vai construir resumos, que ele chamava de resumos gráficos. Não vou entrar no mérito o que é resumo gráfico nesse vídeo, mas eu tenho vídeos falando, tá? E se você tem interesse de saber, comenta aqui que eu faço mais vídeos sobre isso. Você vai fazer resumos gráficos de modo que você consiga, nas 2 últimas semanas, deixa eu pegar aqui, nas 2 últimas semanas, você consiga fazer revisões rápidas. Revisões rápidas que você consiga colocar na sua memória de curto prazo aquilo que você precisa para a memória de curto prazo. Porque aquilo que você precisa para a memória de longo prazo, possivelmente você já conquistou aqui, tá? Fazendo resumo gráfico e fazendo as revisões. Revisões, tá? Então você já conquistou aquilo que é para memória de longo prazo, para você pegar o entendimento, aprofundar o conhecimento. Você já conquistou nesse ato de fazer resumo. Então, quando ele fala assim, Mário, ou ele fala para os alunos, você vai passar o que vai passar na sua prova são as 2 últimas semanas, ele está falando que nessas 2 últimas semanas você vai ter um arcabouço de material de resumos que você já revisou várias vezes
Ou seja, está muito fácil você lembrar do que está escrito no resumo para que você possa fazer revisões rápidas já nas 2 últimas semanas. Ficar fazendo várias revisões. E aí eu vou contar o que aconteceu comigo. Quando eu vi o professor falando isso, o que eu fiz? Vou seguir. Ele é um professor que eu confio, foi indicado para mim por um amigo meu que já tinha passado o concurso público. Deixa eu botar um cafezinho aqui para mim. Já tinha passado o concurso público. Então ele era um professor que eu deveria seguir. Ele foi o meu mentor sem saber que foi o meu mentor. E aí, o que aconteceu? Os meus estudos praticamente ficaram voltados para a criação de resumos. E eu começava a criar resumo o tempo todo. Posso dizer que virei uma máquina de criar resumo. Sentava, criava resumo. Assistia a aula presencial, criava resumo na hora. Cada vez que você criava resumo, você praticamente melhorava o seu ato de criar resumo e assim você ia evoluindo, tá? Então, isso aqui não estava previsto na nossa conversa de hoje, mas eu queria contar a história para vocês. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer muitos resumos. Quando chegou nas 2 últimas semanas, eu tinha praticamente 70% do conteúdo resumido, sendo que uma outra parte era de exata, que é uma parte que eu gosto muito, então eu ficava fazendo algumas questões e relembrando algumas fórmulas. Então, as 2 últimas semanas eu tentei cobrir o máximo do edital, tá? Então, 70% do conteúdo resumido, isso representava para mim fazer várias revisões do conteúdo. E aí eu já lembrava dos resumos, porque eu já tinha feito revisões durante o estudo, tá bom? Meus resumos, eles são feitos a lápis, tá? Eu faço resumos a lápis. Fecha o balão da história que eu estou contando para vocês. Vamos entrar para o nosso tema de hoje. E aí eu quero que você entenda a importância de resumir e como que você vai trabalhar isso no seu dia a dia. Você que é concurseiro, você que está estudando para outras provas também, isso vale. Você que está querendo catapultar o seu aprendizado, vale também, tá? Vale, sempre vale resumir, sempre vale. Então, desculpa, pessoal. Eu costumo dizer que o resumir, ele é, e aqui eu não vou botar nem a palavra resumir, eu vou botar a palavra resumo, resumo, resumo. Ele é o centro dos seus estudos. O centro dos seus estudos. Para que eu possa ajudar vocês, eu até separei aqui um negócio que vai ajudar vocês a entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. É esse livro aqui, ó, Inteligência em Concurso, do Pierre Piazzi, excelente professor. Eu vou ler um pedaço para você, está falando de planejamento, mas não é isso que eu quero que você foque agora. Ele fala, por exemplo, ao contrário de um computador, seu cérebro não armazena dados. O mecanismo de armazenamento do cérebro é bem diferente. Por exemplo, se alguém lhe pedir para fechar os olhos e imaginar uma Ferrari, é possível que você evoque a sua visão interior, em sua visão interior, a imagem de um carro vermelho. Essa imagem, porém, não está armazenada no seu cérebro. O que há nele, em seu lugar, é uma gigantesca rede de neurônios, milhares, interconectados de forma absurdamente complexa, completamente inativa. Ao receber o estímulo, imagine uma Ferrari, a rede é disparada em sua extremidade de entrada e pulsos elétricos percorrem os neurônios de forma ramificada e aparentemente caótica, criando no final a imagem de um carro vermelho. Assim que o estímulo cessa, o carro desaparece. Isso significa que seu cérebro não armazenou a imagem da Ferrari. Ele configurou um percurso neural que permite recriar
a imagem tantas vezes quanto forem necessárias. O cérebro, portanto, não armazena dados. Ele armazena os percursos que permitem recriar os dados. Agora sim eu estou começando a chegar no resumo. Se alguém lhe perguntar quanto é 6 vezes 6? Quanto é 6 vezes 6? Automaticamente você responde 36. Mas o número 36 não está armazenado em lugar nenhum no seu cérebro. O que há é uma rede de neurônios, ao ser estimulada pela pergunta, cria uma demanda, cria um número 36. Aliás, muitas pessoas falam 36, 6 vezes 6, 36, faz o caminho para chegar ao 36. Aprender é criar novos caminhos neurais. Acabei com essa parte desse livro, vou deixar aqui de lado e agora vamos para a nossa conversa. Vamos lá. Quando eu falo para você que você tem que resumir, você basicamente, você está pegando material e você está em uma sessão de estudo, você está criando palavras, desenhos, está criando mapas mentais, está criando setas, linhas do tempo para resumir aquilo que está no conteúdo. E ao fazer isso, você cria dentro do seu cérebro o ato de criação disso, dos seus resumos. Você está criando no seu cérebro caminhos também. Caminhos, tá? Então vamos preencher aqui melhor. Botar de outra cor. Vamos supor que aqui seja o teu material, tá? Material, PDF. Ah, Mário, eu gosto de estudar videoaula, não tem problema. Videoaula, material. Aqui é o seu material, tá? Então, suponha que você está estudando material. E você vai fazer o quê? Você vai criar em uma sessão de estudo, tá? É importante, gente, essa parte de sessão de estudo, tá? Por quê, ó? Sessão de estudos. Porque isso daqui que eu estou falando, esse caminho aqui, você vai ter que criar em todas as sessões de estudo que você for fazer. Tá? É um caminho que você vai ter que fazer em tudo que você estuda. Tudo que você está fazendo, você vai ter que criar esse caminho. Tá? Então você vai criar em uma sessão de estudo, você vai criar o caminho, ou seja, vai criar o seu resumo. Exemplo, gente, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Estou pegando uma teoria que eu acabei de ler. A partir dessa teoria, eu praticamente comecei a desenhar com a minha experiência. Ah, Mário, você já tinha pensado nisso? Não, eu estou falando sério, gente. Eu pensei nisso aqui que eu estou conversando com vocês agora. Eu li esse pedaço do livro, eu li o pedaço do livro e decidi falar com vocês. Eu tenho a experiência desse professor aqui. Essa experiência desse professor, deixa eu afastar um pouquinho aqui para ficar mais bonitinho. Essa experiência desse professor fez com que eu linkasse o que eu li nesse livro ao que eu estou desenhando para vocês. E eu não estou copiando o que eu estou no livro. Tá? Então, numa sessão de estudos, você tem que criar esses caminhos. Tá? Crie caminhos. E o que eu estou falando por causa disso? Você não pode copiar, porque o que está no seu resumo é o que vai fazer com que você lembre desses caminhos, entendeu? E aí você vai chegar no conteúdo. Ah, Mário, mas é só resumir então? Claro que não, gente, claro que não. Você vai fazer o que também? Tem uma outra etapa que é fazer questões. É uma outra etapa do seu estudo. Essa etapa ela é muito importante, porque você está... Aqui é um caminho para você construir. Aqui é um caminho para você evocar. Tá? Então, toda vez que você faz uma questão, você tenta evocar o seu resumo que vai te levar ao conteúdo. Ou seja, você tenta lembrar do seu resumo que vai te levar ao conteúdo. Então, você faz esse caminho aqui. Ó. Então, quando você vai fazer uma questão, você vem aqui, deixa eu botar aqui para a gente um olhinho. Você vai tentar lembrar do seu resumo. E ao lembrar do seu resumo, você vai estar conectando o que está escrito aqui ao material. Você vai ficar fazendo assim, ó. Ficar fazendo assim, ó. Entendeu? Então, você automaticamente, ao fazer questões, você conecta o seu resumo às questões
e os seus resumos já estão conectados ao material, ao conteúdo que você está estudando, por causa dos caminhos. Assim, Mário, mas é fácil, mas eu não lembro do meu resumo. É para isso que existe a terceira etapa, que é revisão. Ou seja, você vai ter que revisar o seu resumo. Ficar cansado de revisá-lo. Porque se você ficar cansado de revisá-lo, revisei muito, eu já não aguento mais, eu lembro de tudo. É isso que eu quero, tá? É isso que eu quero que você, opa, é isso que eu quero que você faça, que você revise o seu conteúdo, você revise de forma incessante. Tem tempo sobrando, vai revisar o seu resumo, porque ao revisar o seu resumo, você coloca ele dentro da sua cachola cada vez mais, você lembra cada vez mais e quando você for fazer uma questão, você vai automaticamente lembrar do seu resumo que vai te levar à sua ao seu material de estudo. Então, a gente está falando aqui, gente, de você fazer um resumo como centro dos seus estudos. Alguns outros benefícios para isso, tá, gente? Alguns outros benefícios. Por exemplo, benefício de você fazer o resumo como centro dos seus estudos. Vamos colocar uma setinha aqui? Colocar aqui de forma assim. Benefícios de você fazer o resumo centro dos seus estudos. Motivação, gente. Além de você conseguir conectar as suas questões ao material e ficar revisando, resumir é algo que te traz motivação. Por quê? Quando você faz esse tipo de coisa, quando você tem algo para construir durante uma sessão de estudo, o ato de construir te torna uma pessoa ativa dentro daquela sessão de estudo. Você não está só lendo, você está pensando, você está se conectando ao que você vai desenhar, como eu fiz aqui. Você está conectando alguns conhecimentos prévios seus ao que você está aprendendo. Isso faz com que fique mais prazeroso para os seus estudos. E além disso, não fica só mais prazeroso. Quando você faz esse caminho, e finaliza isso dentro de uma sessão de estudo, para você é motivacional, você está motivado. Caramba, eu consegui! Poxa, eu consegui terminar uma sessão de estudo com o meu resumo. Vai chegar algum momento que você vai começar a olhar os seus resumos e vai estar motivado por ter resumo. Então você vai saber o que tem que fazer na hora de estudar, ou seja, saber o que fazer é também um dos benefícios. Saber o que fazer na hora que você senta para estudar, tá? Isso também é um outro benefício. Você sabe o que vai fazer, além disso você vai se motivar. A longo prazo é excelente fazer resumo, tá, gente? É muito bom porque você se motiva no quesito resumir, tá ok? Uma outra coisa que é importante para você, sabe esse caminho aqui, gente? Esse caminho aqui, vou desenhar aqui, ó, esse caminho, botar até em outra cor, botar em cor, essa cor laranjinha. Esse caminho aqui, opa, esse caminho aqui, que você vem para cá e vai no conteúdo, ele é um caminho que você vai fazer na prova. E para você fazer isso na prova, deixa eu apagar aqui que eu estou bonito. Para você fazer isso na prova, o que que você tem que treinar? Tempo. Então, você fazendo isso, você vai conseguir fazer questões com menos tempo, ou seja, questões de forma mais rápida. Cada vez que você treina, você diminui o tempo que você está fazendo a questão. Então, na prova não é só saber o conteúdo, é você conseguir saber o conteúdo e resgatar a informação para acertar a questão em menos de 2 minutos, 1 minuto e meio, 1 minuto, tá? Tem provas que cobram 1 minuto por questão. Então, se você sabe o conteúdo, mas você gasta 5 minutos para você fazer esse caminho aqui, não adianta nada. Então, quando você faz um resumo e você treina isso desse formato, é um formato que você vai treinar, você vai estar diminuindo o seu tempo de estudo, tá? Seu tempo de resgate, diminuindo o tempo de resgate. Opa, acho que eu escrevi errado aqui. Diminuindo o tempo de resgate
dessa informação para acertar a questão. Então você fica mais veloz, pessoal. Isso também é importante por causa do resumo, tá? Então, pessoal, estudar para concurso é aprender de forma profunda algumas disciplinas, tá? E aprender de forma profunda algumas disciplinas, nada melhor do que você resumir e fazer sempre esse caminho. Você resume, pega as questões, você vai lembrar do resumo e vai lá, e o seu cérebro vai lá no material, porque você fez o caminho de resumir, resumo seu. Você vai lembrar do resumo cada vez mais quando você ficar fazendo esse caminho e revisões do seu resumo. Se você tem resumo, revise seu resumo, não compre outro resumo, revise o seu resumo. O resumo, ele tem que ser justamente com esse objetivo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Se você gostou do conteúdo, dê o like, não deixe de dar o like. Se você gostou do conteúdo e quer se inscrever no canal para saber sobre, ver vídeos sobre esse tipo de assunto, se inscreva no canal, que é uma ajuda para mim, para o canal crescer. Grande abraço e até a próxima.